No desdobramento da ação espiritual que deveria restaurar a pátria portuguesa, Ismael congregou os espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de elaborar novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho. Almas decididas e heróicas postas ali para a construção da grande obra, apesar dos seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. O mensageiro divino as reuniu em grandes círculos, de onde lhe ouviram a palavra meiga e esclarecedora. Disse-lhes que era imperioso regressar o mais breve possível aos núcleos de trabalhos estabelecidos no Planalto Piratiningano, prosseguindo ativando no mesmo campo de labor e liberdade com que haviam caracterizados as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. Mas agora aqueles servidores levariam mais longe sua coragem e o heroísmo, penetrariam o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas incomensuráveis. E com sua dedicação, novas atividades seriam descobertas e novas possibilidades felicitariam a existência dos colonizadores do país onde, com dedicação e humildade, se conservaria a bandeira de Jesus desfraldada lá sobre todas as frontes e sobre todos os corações. Ismael esclareceu que havia se multiplicado as tristes caçadas humanas em que os índios misérrimos eram colhidos de surpresa na sua simplicidade para os penosos trabalhos do cativeiro. A missão dos colaboradores seria, então, desvendar as fontes de riquezas dos vastos latifúndios do Brasil, interessando a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos valorosos daquele movimento de intensificação dos órgãos de progresso da pátria e do seu povo. O querido apóstolo advertiu-os de que muitos deles enfrentariam a penúria e o sofrimento, sacrificariam a fortuna e os afetos mais santos da família para construir a base do porvir com lágrimas abençoadas de seus martírios e de suas renúncias exemplares. A tarefa, portanto, seria rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio daquela terra generosa. Houve uma pausa naquela alocução. Ali se encontravam as entidades que seriam mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz. E este último, quebrando o silêncio da grande assembleia, exclamou provocando geral interesse. Pediu explicações para o que deveriam fazer com o ouro daquela terra, se no mundo ele era a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições. Ali na vida espiritual todos compreendiam semelhantes realidades, mas no orbe das sombras a consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações, da mesma maneira que a água mais pura, ao se misturar com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Ismael não se demorou para esclarecer que a terra é a escola abençoada, aonde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. É neste vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro, para que todas as nossas iniciativas se valorizem. É preciso entender que aquelas brandas disposições das leis divinas
para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, a sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens, ainda muitos distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Procurando a grandeza ilusória do ouro, vai ser edificado as cidades novas. Serão fomentados a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. E encorajando seus colaboradores com seu verbo inflamante, esclareceu-lhes que um mundo novo seria erguido sob seus ombros, dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas, mas o futuro se voltaria para seus esforços com suas bênçãos de agradecimento. Nesse instante, Ismael dirigiu-se mais particularmente a Fernão Dias. Sentenciou que ele seria o chefe da expedição mais difícil de todas. Porém, da sua coragem havia de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Advertiu-o de que muitas vezes seria compelido a exercer a mais rigorosa justiça, despendendo todas as suas reservas de energias. Mas era preciso não esquecer a misericórdia divina sem exorbitar das funções que lhe foram confiadas, entregando dessa forma a Jesus os seus trabalhos de cada dia. O grande bandeirante recebeu submisso a determinação do divino emissário. Daí alguns anos, nos 2 últimos quartéis do século XVII, as bandeiras paulistas se espalharam por todas as regiões da Terra Virgem. Através das selvas bravias, marcham como se o fizessem ao longo de largos e desconhecidos oceanos. As noites estreladas lhes servem de orientação e de bússola. A cruz do Cristo vai como um símbolo à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquista. De Sorocaba sobem por Goiás até o Amazonas longínquo e de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Em 1672, Fernão Dias Pais organiza com todos os elementos de sua fortuna a mais célebre das expedições saídas de São Paulo. Caçando as esmeraldas que constituíam objeto das lendas de muitos aventureiros, visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. E para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho que participara da rebeldia geral, como exemplo aos companheiros próximo à povoação do Sumidouro. As joias da mulher e das filhas são empregadas no seu arrojado empreendimento, arruinando-se a família inteira. Fernão Dias, porém, segue um roteiro luminoso. Por onde passa com as suas caravanas, florescem povoações asseadas e alegres. Seus pontos de contato com a terra paulistana são os arraiais prósperos e fartos que vai edificando nos caminhos desertos. As esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas, e as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia como única expressão da sua fortuna representavam de certo o símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas na terra do Evangelho. Próximo do local onde mandara enforcar o filho, nas margens do Rio das Velhas, o seu espírito de lutador se desprendeu igualmente do corpo exausto
e quando no íntimo do seu coração implorava a misericórdia do Altíssimo para o delito com que exorbitara de suas funções na terra, a voz de Ismael falou-lhe do infinito. Ismael replicou que as quedas, como as experiências sombrias, constituiriam os degraus do caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos passos de Fernão Dias Pais, floresciam cidades valorosas no coração das matas virgens, e os que recebiam os seus benefícios abençoavam o seu esforço e a sua energia perseverante. Aquelas mesmas paragens onde foi turvado a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, ele voltaria com seu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de reparar o passado cheio de tribulações e de lutas incontáveis. Porque no coração misericordioso de Deus repousavam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que ele procurou a vida inteira. Fernão Dias Pais abre os olhos materiais pela última vez. Uma lágrima pesada e branca lhe corre pelas faces emagrecidas, mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas. E sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, o notável batalhador regressa de novo à vida do infinito. A procura do ouro constituía a ansiedade incentivadora de todos os espíritos. Entretanto, desde o princípio do século, o governo espanhol havia providenciado quanto à organização do Código Mineiro para o Brasil. E desde 1608 a 1617, quando a direção da colônia se achava repartida entre as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, já Dom Francisco de Souza aguardava o título pomposo de governador e intendente das Minas. Contudo, somente mais tarde as bandeiras audaciosas, iniciadas com a coragem paulista, rasgaram os véus espessos do cipoal da Mata Virgem, descobrindo os vastos lençóis de uma infinita riqueza. Muitos lustros decorreram sem que nada mais se observasse, senão os movimentos espantosos das correntes migratórias através dos sertões, procurando o ouro da terra desconhecida, e encontrando muitas vezes nos seus caminhos a aflição, a angústia e a morte. O próprio Conselho Ultramarino em Lisboa expunha mais tarde à autoridade da coroa a necessidade de se reprimirem os excessos daquelas migrações incessantes para que o próprio reino não se despovoasse. Por essa época multiplicavam-se as emboscadas e a sede da posse turvava todas as consciências. Cidades futurosas se levantavam ao longo das estradas desertas e ermas, mas seus alicerces, a maior parte das vezes, se constituíam com o sangue e com a morte. Em toda a colônia pairam ameaças de confusão e desordem. A lenda dos tesouros fabulosos, guardados no coração das selvas imensas, incendiava todos os ânimos e enfraquecia o ascendente da lei em todos os espíritos.
Os índios experimentam amarguradamente a atuação dessas forças contrárias à sua paz, que se concentravam à procura das riquezas da terra, e é com inauditos esforços de perseverança e de paciência que os caridosos jesuítas juntam suas aldeias ao norte com doçura fraterna, conquistando todo o Amazonas para a comunidade dos portugueses. A esse tempo, no extremo norte, convulsiona-se o Maranhão sob os ímpetos revolucionários de Manuel Beckmann contra a Companhia de Comércio que monopolizara os negócios da importação e exportação da capitania, e contra os jesuítas, cujo espírito de fraternidade se interpunha entre os colonizadores e os índios no sentido de se manterem estes últimos dentro da liberdade que lhes competia. Os amotinados prendem todos os elementos do governo e, organizando uma junta com elementos do clero, da nobreza e do povo, consideram extinto o monopólio e providenciam o imediato banimento dos protetores dos indígenas. Festas extraordinárias assinalam no Maranhão semelhantes feitos, inclusive Te Deum na Catedral de São Luís. A notícia de tão singulares quão inesperados episódios provoca as apreensões da corte de Lisboa, que não desconhece as pretensões da França no tocante ao Vale do Amazonas, nem ignora o ascendente moral dos franceses sobre os elementos indígenas. A expedição que deverá restaurar a lei na capitania não se faz esperar, e a Gomes Freire de Andrade, estadista notável pelo seu talento militar e político, cabe a direção do movimento restaurador. As providências da contra-revolução no extremo norte são adotadas sem dificuldade. Gomes Freire procede com magnanimidade para com os revoltosos, sem contudo poder agir com a mesma liberalidade para com Manuel Beckmann, que foi preso e sentenciado à morte. Sua fortuna teve a ele confiscada, mas o grande oficial que comandara a expedição, dentro das tradições da generosidade portuguesa, arrematou todos os bens do infeliz em asta pública e os doou à viúva e aos órfãos do revolucionário. Em 1683, a Bahia se conflagra depois de assassinar o acai-de-mor da colônia Francisco Teles de Menezes, que excitara as antipatias dos habitantes de Salvador. E os derradeiros anos do século XVII testemunham as atividades da colônia nesse período de transição dos movimentos nativistas. A sede do ouro penetra o século seguinte, que mais intensamente ia acender a febre da ambição em todas as cidades. Em 1710, as lutas se fixam na capitania de Pernambuco, que fazia questão de cultivar o sentimento de sua autonomia desde os tempos da ocupação holandesa, com a qual fizera novas aquisições no que se referia aos patrimônios de sua independência. Os brasileiros de Olinda abrem luta contra os portugueses de Recife, em razão das rivalidades entre as duas grandes cidades pernambucanas que não se toleravam politicamente. As emboscadas ocasionam ali dolorosas cenas de sangue. Um ano inteiro de choques e sobressaltos assinala o período da Guerra dos Mascates. Antes, porém, desses movimentos revolucionários em Pernambuco, os paulistas e os emboabas lutavam na região aurífera dos sertões de Minas Gerais, disputando-se a posse do ouro que abrasava a imaginação do país inteiro. A felonia e a traição constituem o código dessas criaturas insuladas nas matas desconhecidas e inóspitas.
Pela mesma época, a França, que sempre custou a resignar-se com a influência portuguesa no Brasil, envia Duclerc para investir o porto do Rio de Janeiro com 1.000 homens de combate. A metrópole portuguesa não podia proteger de pronto a cidade e o governador Francisco de Castro Moraes, deixando-se dominar pela timidez, permitiu o desembarque das forças francesas, que todavia foram rechaçadas pela população carioca. Estudantes e populares lutaram contra o invasor. Algumas dezenas de franceses foram barbaramente trucidados. Fizeram-se ali mais de 500 prisioneiros e o capitão Duclerc acabou assassinado em trágicas circunstâncias. O governo do Rio não providenciou quanto ao processo dos criminosos a fim de punir os culpados e definir as responsabilidades pessoais, provocando com isso a reação dos franceses, que voltaram a assediar a maior cidade brasileira. Do Guaitrouim vem a Baía de Guanabara, acompanhado de cerca de 5.000 combatentes. O governador foge com quase todos os elementos da população, deixando o rio à mercê do corsário, que se ilustrara sob a proteção de Luís XIV. Depois do saque, que absorve muitos milhões de cruzados da fortuna particular, paga ainda à cidade fabuloso resgate. Enquanto se desenrolava os últimos acontecimentos, governava em Portugal Dom João V, o Magnânimo, em cujo reinado ia o Brasil espalhar pela Europa os seus fabulosos tesouros. Nunca houve ali um soberano que mostrasse tamanho descaso pelas possibilidades econômicas do povo. O ouro e os diamantes do Brasil iam acender no seu trono as estrelas efêmeras do seu fastígio e da sua glória. A fortuna amontoada pela ambição e pela cobiça ia ser espalhada pelas mãos insensatas do rei, imprevidente e incapaz da autoridade de um trono. Dentro do luxo assombroso da sua corte, o convento de Mafra se ergue ao preço de 120 milhões de cruzados. Mais de 200 milhões seguiriam para as arcas do Vaticano, dados pelo monarca egoísta que desejava forçar as portas do céu com o ouro iníquo da terra. Em vez de auxiliar a evolução da indústria e da agricultura de sua terra, Dom João V levanta igrejas e mosteiros com extrema prodigalidade. E enquanto todas as cortes da Europa felicitavam o rei perdulário pelo descobrimento dos diamantes na sua afortunada colônia, esses celebram Te-Deums em Lisboa em homenagem ao auspicioso acontecimento. Pelo Brasil todo se alastravam movimentos nativistas, exaltando sentimentos generosos de liberdade e preparando assim, sob a inspiração de Ismael e de suas falanges devotadas, o futuro glorioso dos seus filhos.